Hoje eu vou iniciar uma série de tutoriais falando sobre a Godot Game Engine. Para quem não conhece, Godot é um motor de jogo para desenvolvimento de jogos 2D e 3D. Ela é de código aberto e gratuita para utilização, inclusive para desenvolvimento de jogos comerciais. Ela utiliza entre as linguagens de programação o GDScript, o C# e o Visual Script. O GDScript é uma linguagem de programação da Godot. Ela é muito parecida com Python, então ela é bem fácil de aprender. Ela é bem mais simples do que o C#. O C# que utiliza Mono como interpretador aí para poder gerar os jogos. E o Visual Script, que é um sistema de desenvolvimento que você não utiliza programação. Você apenas com uma linguagem visual você consegue desenvolver os jogos. A gente vai utilizar o GDScript, então a gente vai trabalhar com programação. Para iniciar os tutoriais, a gente vai selecionar aqui, vai entrar aqui nesse site, então é godotengine.org. Vamos clicar aqui em Download. Aqui na página de Downloads, ele vai selecionar já para você qual sistema operacional que você está utilizando. Então, no meu caso aqui já apareceu o Linux, mas se você tiver em qualquer outro sistema operacional, ele já vai deixar marcado. Então, você vai selecionar essa primeira versão aqui, que é a versão Standard. A Godot Game Engine está, no momento que eu estou gravando aqui esse tutorial, está na versão 3.2.3, mas qualquer uma das versões 3.2 ou 3. alguma coisa, você vai conseguir desenvolver os tutoriais aqui, acompanhar aqui comigo os tutoriais. Aqui então a gente vai aqui em Standard Version, seleciona 64 bit, no meu caso. Se o sistema operacional de vocês for 32 bit, selecione 32 bit, tá? Para não ter problema. Então vou clicar aqui em salvar o arquivo, vou dar um OK. Então ele fez o download aqui para minha pasta Downloads. Eu vou descompactar esse arquivo aqui, é um arquivo zipado. Então eu vou clicar em extrair aqui. Não sei porquê, mas está dando um problema, eu vou ter que extrair de novo. Mas no caso aí vocês não vão precisar fazer isso. Tá? Só vocês extraírem um arquivo, ele vai extrair esse executável aqui. O que acontece? A Godot ela não precisa ser instalada. Então esse executável aqui já é o programa funcionando. Então se eu clicar aqui, veja que ele já abriu já a aplicação. O que eu vou fazer é, eu não vou deixar ele aqui na pasta Downloads, eu não recomendo. Eu vou colocar em um lugar que fique mais fácil para eu acessar, então eu vou colocar, aqui na minha pasta pessoal, eu criei uma pasta chamada Godot, onde eu vou criar todos os meus projetos e eu vou deixar o executável aqui também. Então, para a gente usar a aplicação, o que a gente vai fazer? Só dar um duplo clique aqui e ele já vai executar já a Godot Game Engine. A gente já vai conseguir utilizar ela para desenvolver nossos jogos. Então a primeira vez que vocês abrirem, não vai ter nenhum projeto, então ele vai perguntar se você quer abrir uma biblioteca de assets. Você clica em cancelar. Essa primeira janela aqui, ela vai abrir sempre que você abriu a Godot Game Engine. Você vai ver primeiro essa janela. Então essa janela vai ser a janela de projetos, né? Aqui nesse retângulo aqui a gente vai ter a lista com todos os projetos que a gente já tiver criado. Aqui no caso a gente não tem nenhum. Aqui nessa parte a gente tem aqui apenas uma ordenação e uma consulta para poder ordenar e consultar os projetos que a gente tiver aqui nessa lista. Aqui a gente tem a versão da Godot, aqui a linguagem, o idioma, né, da tradução aqui da Godot Game Engine,
Aqui, por exemplo, ele já reconheceu que o meu sistema operacional é português do Brasil e já selecionou. Se por um acaso não tiver em inglês, por exemplo, se quiser deixar em português do Brasil, só clicar aqui, selecionar e ele já vai fazer, vai reiniciar já com o novo idioma. Aqui a gente tem um botão de editar que vai abrir um jogo se ele estiver aqui na lista, rodar. Ele vai verificar se o jogo tem uma cena principal e vai rodar. Aqui a gente tem para escanear uma pasta procurando projetos feitos na Godot. Aqui a gente vai criar um novo projeto. Aqui importar um projeto existente. Aqui renomear algum projeto que tiver aqui na lista e remover algum projeto da lista. Aqui no caso a gente tem uma outra aba aqui chamada modelos. Aqui nesta aba a gente vai ter um monte de jogos e bibliotecas para a gente poder baixar. Essas daqui são demonstrações da própria Godot. Você pode alterar aqui categoria, né? Se você quer template, projetos, jogos de demonstração. Então aqui é para vocês, claro, depois que vocês já tiverem mais experientes no desenvolvimento, vocês podem dar uma olhada aqui e às vezes pegar alguma ideia, ver como é feita alguma coisa, você consegue aqui nessa biblioteca de modelos. Então aqui no nosso caso a gente vai criar um novo projeto. Eu vou clicar aqui, novo projeto. Aqui eu tenho o nome do projeto. Então eu vou chamar ele de tutorial YouTube. Eu vou selecionar o local onde eu vou. Então não se esqueçam. Primeiro a gente seleciona aqui o nome do projeto, né? Digita aqui o nome do projeto. O que eu vou fazer? Eu vou procurar onde eu vou salvar esse projeto. Então lembra que aqui na minha pasta pessoal eu criei uma pasta Godot. Eu vou selecionar essa pasta. No meu caso, no caso de vocês salvem onde vocês acharem mais fácil aí. Eu recomendo que vocês tenham uma pasta só com projetos da Godot. Então depois que eu selecionei o caminho, agora eu vou clicar aqui, olha, criar pasta. Que daí ele vai criar uma pasta para o nosso projeto, tá? Então clico aqui, criou uma pasta. Veja que aqui já está aqui nossa pasta criada. Aqui a gente tem que selecionar se a gente quer o OpenGL ES 3.0 ou a 2.0. O nosso jogo a gente vai desenvolver ele e depois vai salvar, vai exportar ele para HTML5 e publicar esse jogo. Então a gente vai fazer todo o processo, desde o desenvolvimento até exportar esse jogo e depois ainda colocar disponível para que outras pessoas possam jogar. Então eu vou selecionar aqui a OpenGL ES 2.0 porque ela é recomendada para jogos web. E daí eu vou clicar aqui em criar e editar. Daí aqui a gente já tem a Godot Game Engine, o nosso espaço de trabalho onde a gente vai desenvolver os nossos jogos. Quando a gente abrir a primeira vez, a gente pode ficar um pouco assustado porque tem muita coisa aqui, né? Muita informação disponível. Vou explicar aqui para que serve cada coisa. Aqui em cima a gente tem um menu. Então aqui a gente tem o menu de cena. E conforme a gente for utilizando eu vou explicando melhor, tá? Mas é importante vocês saberem aqui que a gente tem um menu onde a gente vai fazer o controle das nossas cenas. Aqui, projeto, onde a gente vai fazer as configurações de projeto. Depuração. Editor, aqui as configurações do editor. Aqui depuração é mais para a gente acompanhar. Eu vou explicar algumas coisas também, vocês não se preocupem muito com isso agora. Apenas lembrem que tem esse menu aqui de depuração. Aqui o editor para a gente alterar as configurações do editor, então desse carinha aqui. E aqui um menu de ajuda. Aqui do lado a gente tem 4 links, que fica na verdade do lado do menu, né? Que fica bem aqui no centro. Então a gente tem aqui
um menu 2D. Aqui é o ambiente 2D para desenvolvimento de jogos 2D. Então é aqui que a gente vai utilizar, esse daqui. Depois a gente tem 3D. Aqui no caso a gente não vai utilizar. Aqui um link script, que é onde a gente vai escrever os nossos códigos. E aqui o asset lib, que é aquilo que a gente viu antes lá na biblioteca de modelos, a gente vai ter aqui também. Tá? Aqui no caso a gente não vai utilizar, então vai utilizar apenas 2D e script. Então não esqueçam, quando a gente estiver mudando do 2D para o script, quando a gente estiver no script quiser voltar, é só clicar aqui em 2D. Então é para isso que serve aqui esses 4 links aqui de cima. Aqui nesse cantinho direito superior, a gente tem os menus para rodar os nossos jogos, para fazer os nossos testes. Então aqui a gente vai rodar o projeto, ele vai procurar uma cena principal e vai rodar. Aqui no caso a gente não tem uma cena, então ele não vai funcionar. Quando ela estiver rodando, aqui a gente vai pausar a cena e aqui cancelar ela, parar, né, a cena. E voltar aqui para o editor. Depois a gente vai ver melhor isso daqui. Aqui a gente vai rodar a cena que a gente estiver editando. Aqui no caso a gente também não tem uma cena. E aqui, quando a gente clicar, vão ter todas as cenas do nosso jogo. A gente seleciona uma, abre e ela vai ser executada. Aqui do lado é a versão do OpenGL, que a gente selecionou lá naquela janelinha anterior. Lembra que a gente selecionou o GL ES2. Aqui a gente pode alterar para 3. Então no caso eu não vou alterar. Aqui a gente tem o nosso painel de cenas e nodes. Então a gente vai ter uma cena aqui. Eu vou criar aqui alguma coisa aqui só para... Então a gente vai criar aqui uma cena onde esse primeiro node é um node 2D. Daí a gente pode adicionar um sprite, adicionar outro. Então aqui que a gente vai fazer o nosso controle dos nós, linkar scripts e outras coisas mais, tá? Aqui a gente tem também uma abinha de importação. A gente vai utilizar também para algumas coisas. Então, lembrando sempre daqui da aba cena e import, essas duas abas são importantes. Fica aqui nessa parte superior esquerda aqui do editor. Embaixo a gente tem os arquivos. Então aqui a gente vai ter todos os arquivos do nosso projeto. Aqui no caso a gente só tem aqui o default aqui do nosso projeto, o arquivo de configuração padrão. E aqui tem um ícone, então isso daqui já é, quando você cria o projeto, ele vai ter esses dois arquivos. Mas conforme a gente for criando novos arquivos, eles vão aparecer bem aqui nessa posição. Aqui na parte de cima, na parte lateral direita, a gente vai ter as propriedades dos objetos que a gente for criando, tá? Então, por exemplo, criei um node 2D, aqui estão as propriedades desse node. Aqui em nó a gente vai ter os sinais, tá? Que também a gente vai ver mais para frente. Então não esqueçam pelo menos que aqui é onde a gente configura os nossos objetos e aqui é onde a gente linka os sinais. Depois aqui embaixo a gente tem esse painel de saída. Então tudo que a gente for fazendo, olha, aqui tem nova raiz de cena, eu vou excluir, olha, ele vai dando esse aviso aqui de tudo que está acontecendo aqui no nosso desenvolvimento. Então aqui eu posso copiar, aqui limpar. O depurador, então tudo que der de erro e informações, por exemplo, sobre memória de vídeo, monitor de FPS e outras coisas, a gente pode acompanhar por aqui os erros, né? A depuração do nosso sistema. Aqui um editor de áudio e aqui um editor de animação. Então basicamente é isso o Godot, né? Parece bem complicado, mas na hora que a gente começar a utilizar a gente vai ver que é bem simples.
Bom, então por hoje é só isso. Hoje foi mais para a gente conhecer mesmo a Godot Game Engine. Lembrando que o link para o download da Godot está aqui na descrição do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E obrigado por assistir aí e até o próximo tutorial.